Peter, um ex-policial, deixa seu filho no carro no lava-rápido automático e se afasta para tomar um café. Ele não suspeita de nada dando errado até que retorna ao veículo e descobre que seu filho desapareceu. Peter então nota um bilhete no banco de trás do carro e, ao lê-lo, descobre que seu filho foi sequestrado. Peter saiu do carro logo antes de o processo de lavagem começar e acenou para Luke. O menininho pressionou o nariz contra a janela, esperando ansiosamente pelo início do processo. Era costume deles visitar o Lava Rápido todos os sábados e Luke adorava ficar no carro durante todo o processo. Peter sabia perfeitamente que era contra as regras deixar uma criança sozinha no carro durante o processo de lavagem. Mas apesar de ser um ex-policial, Peter não era estranho a quebrar algumas regras. Ele quebraria qualquer regra do mundo para ver aquele sorriso no rosto de seu pequeno filho. Um pai ocupado como Peter nunca conseguia ver isso o suficiente. Depois de sair da polícia, Peter mergulhou no mundo dos negócios e fundou uma empresa de segurança, tornando-se coproprietário. Isso raramente permitia que ele passasse tempo com seu filho, exceto por esses intervalos de sábado de manhã. Os rolos giravam em velocidades diferentes e esfregavam a parte externa do carro com escovas ensaboadas. Enquanto Luke estava fascinado com o lava-rápido, Peter escapuliu para encontrar o gerente de serviços, Dave. "Tudo certo?" Dave perguntou enquanto buscava 2 xícaras de café e entregava uma a Peter. "Não está mal, eu diria." Peter encolheu os ombros. "Como está indo para você?" "Apenas limpando minhas belezas. Vou cuidar da sua também." Dave riu. Peter passou cerca de minutos com Dave. Como de costume, ele e Dave estavam fazendo piadas, e Peter voltou para o carro, esperando que a lavagem tivesse terminado e Luke estivesse esperando por ele. Mas, quando Peter entrou no carro, percebeu que seu filho não estava lá. Peter se virou para olhar no banco de trás, mas estava vazio, e ele viu um bilhete no banco de trás. Ele olhou pelas janelas, mas não viu Luke em lugar algum. Luke provavelmente tinha ido ver os carros legais que vinham ao lava-rápido de Dave, Peter pensou. Finalmente, ele estendeu a mão para pegar o bilhete para lê-lo, e uma sensação estranha subiu em seu estômago. "Seu filho está comigo. $1 milhão. Eu quero isso até o fim do dia de hoje, ou vou garantir que o relatório sobre a fraude fiscal que você cometeu 5 anos atrás seja tornado público. Você deseja acabar na prisão? Espero que não. Seja um homem esperto. Traga o dinheiro, pegue seu filho e salve sua imagem. Você receberá as instruções restantes posteriormente. O tempo está se esgotando." Peter sentiu como se seus pulmões fossem colapsar. Ele podia sentir palavras de ódio escapando de sua língua. Mas ele não queria criar uma cena ali, pois havia pessoas por perto. O coração de Peter disparou enquanto seu olhar se fixava novamente no bilhete. Ele realmente se sentiu impotente 5 anos atrás, quando seu filho foi diagnosticado com uma rara condição cardíaca. Ele não queria cometer a fraude, mas não tinha escolha. Luke precisava de uma cirurgia urgente e cara, mas Peter tinha investido todas as suas economias no negócio. Como ele não tinha os fundos necessários, cometeu uma fraude fiscal apresentando números errados. Ele manteve a boca fechada sobre o golpe porque sabia que isso o colocaria em apuros no dia em que fosse descoberto. Mas a impotência que Peter sentia agora não era diferente do que sentia todos aqueles anos atrás. Ele precisava fazer algo para salvar seu filho antes que fosse tarde demais. Ele não podia deixar Luke morrer. E não podia recorrer à polícia, pois o sequestrador poderia prejudicar seu filho. Mas Peter sabia que se alguém pudesse ajudá-lo, era um de seus bons amigos, Mike, que tinha sido seu parceiro na polícia há 7 anos. Peter pegou o telefone e discou o número do ex-parceiro. "Uau, olha quem está ligando! A que devo a honra da sua ligação?" Mike perguntou animadamente. "Eu preciso da sua ajuda, parceiro", Peter disse. "Você poderia, vir ao Lava Rápido perto da minha casa? Eu vou te contar." "Olá? Mike? Alô? Você pode me ouvir?" Peter afastou o telefone do ouvido. A chamada foi desconectada. Ele estava prestes a ligar para Mike novamente quando uma mensagem apareceu em sua tela.
Estamos observando cada um de seus movimentos, idiota. E podemos te ouvir. Começava a mensagem, e os olhos de Peter se arregalaram de horror. Se você abrir o bico para ele, receberá o corpo de seu filho em um saco de lixo. Continuou a mensagem. Ligue para ele novamente e diga que você estava enganado. Peter olhou ao redor freneticamente, desesperado para saber onde o perseguidor estava. Se alguém o estava observando, devia estar por perto. Em um momento, seus olhos se voltaram para Dave. Mas Dave estava ocupado gritando com um funcionário por causa de um esfregão sujo. Não poderia ser ele. Peter sentiu vontade de quebrar o telefone e esmagá-lo sob os pés de raiva. Mas essa era sua única ferramenta para se comunicar com o sequestrador. Ele sabia que não havia saída, a não ser seguir as ordens do sequestrador, então ligou novamente para Mike. Oi, o que está acontecendo, cara? A ligação foi desconectada. Estou entrando no meu carro agora. O que você estava dizendo? Peter suspirou impotente. Na verdade, Mike, não é nada. Você não precisa vir. Eu só estava... Vamos conversar mais tarde. Peter encerrou a chamada e enfiou o telefone no bolso. Quem poderia ter levado Luke embora? Ele não conseguia se lembrar de ter algum rival nos negócios. Peter dirigiu para casa como se estivesse em transe. Ele estacionou na entrada e esperou por alguns momentos antes de sair do carro. Ele sabia que sua esposa ia enlouquecer com o que tinha acontecido. Qualquer pai faria isso. Mas Amélia era muito mais emotiva, e lidar com ela seria um tormento. Ei, eu estava prestes a te ligar. O que eu faço para o almoço? Estou tão confusa. Que tal fazer um macarrão? Amélia continuou enquanto ele entrava em casa, mas ela parou quando notou seu rosto pálido. O que houve, querido? Ela perguntou. O que está acontecendo? Onde está Luke? Luke, ele... Alguém o levou? Ele murmurou desanimado. Levou? Ela exclamou, se aproximando dele e procurando ansiosamente ao redor. O que você está dizendo, Peter? O que exatamente está acontecendo? Peter desabou no sofá da sala, enterrando o rosto nas mãos, e contou a ela tudo o que aconteceu naquela manhã. Juro que fiquei fora por uns 10 minutos, e quando voltei para o carro, Luke não estava lá, explicou. Como assim você ainda não chamou a polícia? Precisamos relatar o desaparecimento dele. Ela chorou, sentando-se ao lado dele no sofá. Peter, me responda. Nosso filho. Não sabemos o que ele está passando. Precisamos encontrar nosso filho. Eu não quero que a polícia se envolva. Posso encontrar meu filho por conta própria, ele disse com firmeza, mal conseguindo olhar nos olhos dela. Você deve estar louco em não chamar a polícia, Peter. E eu não sei o que você estava pensando, mas eu vou chamá-los. Ela se inclinou para pegar o telefone da mesa, mas Peter o arrancou de suas mãos. Devemos esperar o sequestrador nos ligar e nos dar instruções adicionais, ele gritou, levantando-se. Lidei com sequestros, Amélia. Você precisa confiar em mim. Você não lidou com o sequestro do seu próprio filho, Peter. Isso é diferente, ela gritou, o enfurecendo. Peter saiu da sala em direção às escadas do porão sem dizer mais nada. Ele desceu até o porão e pegou sua arma. Peter mantinha a arma por questões de segurança e nunca esperava usá-la, mas a situação atual era diferente. Quando ele retornou à sala de estar, notou que Amélia estava no telefone fixo. O que você está fazendo? Ele disse, irritado, enquanto arrancava o fone de suas mãos. Eu disse para não ligar para ninguém, Amélia. O que eu devo fazer? Ela irrompeu em lágrimas e se encolheu no chão como um bebê chorando. Eu quero o Luke de volta, Peter. Você não entende o quanto ele deve estar assustado. Ele tem apenas 10 anos. Ele é uma criança. Peter suspirou enquanto se ajoelhava e a abraçava. Ele tinha sido muito duro com ela. Por favor, confie em mim, querida. Eu estou te prometendo que vou encontrar nosso filho. Eu amo o Luke tanto quanto você. Nada vai acontecer com nosso filho. Você tem que ter fé em mim. Amélia enterrou o rosto em seu peito e chorou com o coração partido. Quando ela se acalmou um pouco, Peter a ajudou a se sentar no sofá e foi até a cozinha. Vou pegar um pouco de água para você, ele disse, desaparecendo da sala de estar.
De volta à cozinha, Peter olhou ao redor para se certificar de que Amélia não estava por perto. Ele serviu um copo de água e a próxima coisa que fez? Ele se sentiu culpado por isso. Mas Peter não tinha escolha. Ele esmagou um comprimido para dormir e o misturou na água. Aqui! Peter ofereceu a água para Amélia e ela a bebeu sem suspeitar de nada. Levou algum tempo antes que o comprimido mostrasse seu efeito. Então, ela caiu em um sono profundo, exatamente no sofá onde tinha estado chorando minutos atrás. Peter a ajudou a deitar e beijou sua testa. Eu prometo que o Luke estará em casa em breve, querida, sussurrou. Peter se afastou dela e foi sentar-se no balcão da cozinha, sentindo-se sobrecarregado pela situação atual. De repente, um número apareceu na tela e chamou sua atenção. Peter pegou seu telefone vibrante e percebeu que era o mesmo número privado que tinha mandado mensagem anteriormente. Ele rapidamente atendeu a chamada. Quem é você? Por que diabos está fazendo isso com o meu filho? Ele sibilou no telefone, tendo o cuidado de não acordar Amélia, embora ela estivesse em um sono profundo. Traga o dinheiro para a Avenida 48 em 2 horas, o sequestrador informou. Você encontrará uma lata de lixo azul lá. Coloque o dinheiro dentro e afaste-se. Dentro de 1 hora, seu filho estará na sua porta. Vivo ou não, isso depende de você. Você entende? Sim, mas... Antes que Peter pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação foi desconectada. O sequestrador estava usando um aplicativo de modulação de voz. Peter ainda não sabia quem ele era e por que havia sequestrado Luke, mas não havia tempo para ficar sentado e raciocinar. Ele concordou com a oferta do sequestrador e não havia como voltar atrás. Peter foi até seu escritório em casa e esvaziou seu cofre. Sua situação era muito diferente do que era há 5 anos, e $1 milhão era definitivamente uma quantia maluca, mas nada importava se isso pudesse trazer seu filho de volta. Ele encheu o dinheiro em uma bolsa, enfiou o revólver na parte de trás de suas calças e fechou a porta atrás de si quando saiu de casa. 1 hora depois, Peter estava em frente à lata de lixo que o sequestrador tinha mencionado. Ele olhou ao redor e, em seguida, caminhou até lá, jogou a bolsa de dinheiro dentro e dirigiu-se a uma cafeteria do outro lado da rua. A lata de lixo era claramente visível pela janela de vidro da cafeteria, e Peter escolheu uma mesa com vista para fora. Cerca de 10 minutos se passaram, mas Peter não viu ninguém se aproximando da lata. Ele checou o telefone, mas não havia chamadas ou mensagens também. Se o sequestrador tivesse recebido o dinheiro, Peter teria recebido algum tipo de confirmação. Mas isso era estranho. Peter não recebeu nenhuma notificação, e embora o sequestrador dissesse que estava observando todos os movimentos de Peter, ele nunca pediu a Peter para sair do local. Peter se levantou e chamou um garçom. Ei, desculpe-me. Sim, senhor. Como posso ajudar? Você notou algo estranho acontecendo aqui nas últimas horas? Você vê aquela lata? Ele disse, apontando para a lata lá fora, e o garçom virou-se para olhar para ela. Está quase no meio da calçada e ninguém se incomodou em movê-la. É como se ninguém se importasse, continuou Peter. Quanto tempo ela está ali? Bem, o senhor está certo. Eu também achei estranho que um trabalhador de saneamento instalasse no meio da calçada assim. Ele respondeu, alimentando as suspeitas de Peter. Um trabalhador de saneamento? Peter perguntou. Eu presumi que fosse Uma van parou aqui e um cara de roupas casuais a instalou antes de ir embora, cerca de 1 hora atrás. Mas achei estranho porque ele não estava vestido com o uniforme, o garçom observou. E a van também, eles normalmente chegam em um caminhão. Então, algo estava obviamente fora do comum. Mas fiquei tão ocupado com os clientes que quase esqueci disso. Eu não dei muita importância até você me perguntar. Peter percebeu que algo estava errado. Ele correu para fora da cafeteria e parou abruptamente perto da lata. Quando ele removeu o recipiente e olhou dentro, ele arfou em choque. Santo Deus! Não havia dinheiro na lata. Na verdade, havia um buraco grande na parte inferior do recipiente que levava para uma abertura de esgoto. Peter percebeu que havia sido enganado. Ele chutou a lata para longe e olhou para dentro do bueiro.
Uma escada embutida e deteriorada levava para o túnel subterrâneo. Peter desceu pelo duto subterrâneo. Estava escuro e úmido, e as paredes pareciam ter sido construídas com tijolos escorregadios cobertos de musgo. O odor pungente fez com que ele franzisse o nariz de nojo. A água escorria de cima, criando pequenos respingos ecoantes quando alcançava a água suja abaixo, uma mistura de lama e lixo descartado. A parte inferior das calças de Peter estava encharcada da água suja enquanto ele avançava por ela. De repente, Peter ouviu algum movimento à distância. Era como se alguém se movesse rapidamente. Então os passos ficaram mais altos e parecia que alguém estava correndo. Os sons ficaram cada vez mais nítidos. Peter deu um passo hesitante para frente e uma silhueta surgiu na parede vizinha. "Ei, pare!" ele gritou enquanto corria pela água, os respingos ecoando pelo túnel. Em determinado momento, ele avistou a figura. Ele não tinha tempo a perder. Peter disparou a arma e a silhueta caiu na água lamacenta, respingando nas paredes ao redor. Peter correu até a figura e puxou o capuz, apenas para perceber que era um jovem. Peter juraria que o garoto não tinha mais de 20 anos. "Onde está meu filho? Quem é você?" ele perguntou, torcendo os braços do rapaz, fazendo-o chorar e gemer de dor. "Eu não sei. Ah, isso dói!" ele gritou, sua voz ecoando no espaço. "Eu sou só um cara de entrega. Eu não sei mais nada." "Você vai me contar tudo, ou..." Peter torceu os braços dele ainda mais, e o garoto não suportou a dor. Ele finalmente concordou em confessar tudo. Ok, eu vou te contar o que sei. Por favor, me solte." Peter parou de torcer o braço, mas manteve sua pegada. "Eles me disseram para deixar o dinheiro em um carro", disse o garoto. "Recebi ordens por mensagens. Eu não sei a quem pertence esse dinheiro ou para que foi dado, ok? Eu não sou o cara que você está procurando", ele disse. "Levante-se." Peter o puxou para os pés. "Onde eu te machuquei?" "Em nenhum lugar", ele deu de ombros. "Eu caí porque fiquei assustado com o tiro." "Escute, garoto", Peter disse a ele. "Agora que eu sei quem você é, posso te denunciar e tenho certeza de que você não vai gostar disso. Eu sou um ex-policial, certo? E eu sei que meus colegas da delegacia não vão pegar leve com você. Mas se você fizer o que eu mandar, vou te deixar ir. O que eu devo fazer?" O garoto perguntou timidamente. "Primeiro, eu preciso de mais informações. Onde será esse carro? Onde você deveria deixar a bolsa? Você conhece o The Brooks Mills no final da Avenida 48? O garoto perguntou. "Aquele restaurante estranho com janelas vermelhas? Um SUV cinza estará estacionado lá. Fui instruído a entregar a encomenda lá." Peter pausou por um momento, formulando um plano em sua mente. "Tudo bem, garoto. Eu já estive lá. Agora escute o que você vai fazer", ele disse e deu instruções ao garoto sobre o próximo passo. Cerca de 10 minutos depois, Peter saiu do esgoto em uma rua próxima ao restaurante. Ele observou de longe enquanto o garoto colocava o dinheiro no SUV e se afastava. Peter se agachou atrás de um carro estacionado, esperando alguém se aproximar do SUV. Alguns minutos depois, ele viu um homem parar bem ao lado do carro cinza. Os olhos de Peter se arregalaram de horror e incredulidade, e ele deu um passo para trás quando o homem olhou ao redor antes de abrir a porta do carro. "Meu Deus, Mike!" Peter ficou chocado com o que estava vendo. Seu amigo e ex-parceiro estava por trás de toda a chantagem? Mike entrou no carro e dirigiu pela rua. Peter ficou chocado com a visão, mas não podia ficar ali esperando. Ele precisava agir rapidamente. Finalmente, ele avistou um táxi descendo a rua. "Pare! Pare!" Ele correu até o táxi e fez sinal para o motorista seguir o SUV de Mike. Peter não podia acreditar que, entre todas as pessoas, seu ex-parceiro faria algo tão horrendo. "Por favor, mantenha uma distância. Eu não quero que ele saiba que estamos seguindo", Peter disse ao motorista, e o homem olhou para ele pelo espelho retrovisor. O taxista provavelmente estava julgando Peter pelo que estavam fazendo, mas Peter não tinha uma alternativa viável para a situação se quisesse ver seu filho vivo. Mas a pergunta principal era:
Por que Mike faria isso? Mike tinha sido seu bom amigo, além de ser seu ex-parceiro. Ele provavelmente era uma das pessoas em quem Peter confiava cegamente. Então, qual era o motivo de Mike para o sequestro? Ele estava sozinho nisso, ou tinha cúmplices? A voz do motorista de táxi tirou Peter de seus pensamentos. Senhor, vou ter que cobrar um extra por esta viagem. Estamos a caminho da rodovia que nos levará para fora da cidade. Eu normalmente não dirijo por esta rota, ele disse com um ar de desdém. Peter se aproximou da janela e olhou para fora. Ele estava tão perdido em seus pensamentos que não percebeu. Eles estavam quase saindo da cidade. Claro, ele disse ao motorista e olhou para o relógio de pulso. Havia se passado 15 minutos desde que estavam seguindo o carro de Mike. Peter se acomodou no banco, sua atenção agora voltada para o SUV de Mike. Para onde você está indo, Mike? O que está acontecendo com você? Peter se perguntou como se fosse receber uma resposta. Ele não sabia o que tinha levado Mike a dar esse passo, mas uma coisa era certa. Peter ia descobrir qual era o motivo de Mike por trás de tudo e salvar seu filho, acontecesse o que acontecesse. Outros 10 minutos depois, o carro de Mike virou na estrada da floresta, logo antes do final da rodovia. Peter sabia que a avó falecida de Mike tinha uma cabana antiga lá. Talvez ele tenha mantido Luke lá, Peter pensou. Ele pediu ao motorista de táxi para parar alguns quilômetros antes da cabana, pois temia que o som dos pneus do táxi pudesse chamar a atenção de Mike. Peter pagou o motorista e decidiu continuar a jornada a pé. Ramos quebraram e folhas secas rangeram sob seus pés enquanto Peter avançava pela densa vegetação. Quando ele saiu da folhagem densa, pôde avistar o carro de Mike ao longe. Estava estacionado bem em frente à cabana, mas Peter não se dirigiu na direção do carro. Em vez disso, ele virou e seguiu o caminho que o levaria até a parte de trás da cabana. Peter estava prestes a entrar na cabana sem ser notado e descobrir o que estava acontecendo. Ele esperava que Luke estivesse lá. E seguro. Ao chegar à entrada de trás da cabana, Peter se curvou para evitar qualquer atenção indesejada. Ele alcançou a porta dos fundos e a empurrou suavemente para verificar se estava aberta. E estava. Ela emitiu um rangido baixo ao abrir, e Peter estava prestes a entrar sorrateiramente quando sentiu o metal frio contra sua têmpora, e suas mãos instintivamente foram para o alto. Já ouviu falar de um rastreador em um celular? Mike sussurrou enquanto pressionava o cano da arma ainda mais contra a pele de Peter. Você acha que é tão difícil para um policial rastrear a localização de alguém? Ele zombou. Caramba, Peter, eu achava que você era melhor que isso. E eu achava que você era um amigo. Por que você está fazendo isso comigo? Ele perguntou, embora estivesse assustado. Bem, eu tinha a mesma pergunta em mente quando você deixou a polícia e começou o seu próprio negócio. Eu te disse que precisaria de algum tempo, que eu iria juntar o dinheiro e nós poderíamos ser sócios. Eu só precisava de tempo. Mike rosnou, e as coisas começaram lentamente a fazer sentido para Peter. Mas não, ele continuou. Você nem me ofereceu um emprego na sua maldita empresa, Peter. Em vez disso, o que você fez? Fundou a empresa com o Shelby e o Steve, seus supostos outros amigos. Então, esta é a minha vingança, Peter. Ele acrescentou, levantando a bolsa que Peter pedira ao entregador para colocar no SUV. Espere! Você não vai conseguir nada me matando! O dinheiro dentro da bolsa é falso! Peter anunciou, e Mike franziu a testa. Verifique a bolsa. As notas são falsas. O quê? Mike abriu a bolsa com uma mão enquanto ainda mantinha Peter sob a mira da arma, e ele percebeu que Peter estava certo. Uma onda de fúria tomou conta de Mike. Onde está o meu dinheiro? Ele gritou. Me diga onde está o maldito dinheiro! No meu carro, disse Peter. Deixei o dinheiro lá no caso de meu plano não funcionar. Mike perdeu a calma naquele momento. Com toda a sua raiva fervendo dentro dele, ele golpeou a cabeça de Peter com força com a coronha da arma. A força foi tão forte que Peter desmaiou instantaneamente. Deve ter se passado 1 hora quando Peter abriu os olhos.
Ele ouviu uma voz abafada, mas levou algum tempo para descobrir quem estava o chamando. Papai! Papai! Acorde! Luke disse. Papai, você pode me ouvir? Conforme a visão de Peter se ajustava lentamente ao ambiente, ele percebeu que estava preso no porão da casa na floresta, e seu filho, Luke, estava lá, bem ao seu lado, amarrado a uma cadeira. Meu Deus, Luke! Peter exclamou, sua cabeça latejando. Você está tudo bem, amigão? Papai, estou bem, Luke disse. Como vamos sair daqui? Vou dar um jeito, amigão. Luke gemeu enquanto olhava ao redor, mas suas mãos e pés estavam amarrados e mal conseguia se mexer. Ele mordeu os dentes e gemeu de dor, tentando remover as cordas grossas que prendiam suas mãos atrás de suas costas, mas era inútil. Faça uma coisa, amigão, ele sugeriu a Luke, pensando por que não tinha pensado na ideia antes. Vamos tentar desamarrar as mãos um do outro, tudo bem? Arraste a cadeira na minha direção e vire o outro lado. Rápido, Luke, precisamos sair daqui. Luke, apavorado, fez o que Peter lhe instruiu. Logo, pai e filho estavam sentados de costas um para o outro. Espere, deixe-me tentar desamarrar você primeiro, Peter disse, pois as mãos de Luke também estavam amarradas atrás das costas. Mas enquanto ele tentava libertar o filho, a porta do porão se abriu abruptamente e Luke congelou quando viu Mike na entrada. Ah, você finalmente encontrou seu filho, Peter! Mike zombou sarcasticamente, levantando uma bolsa. E aqui está todo o dinheiro de verdade, ele acrescentou batendo na bolsa. Não machuque ele, Mike, Luke implorou. Olha, seja lá o que aconteceu, é entre a gente. Você já pegou o dinheiro, deixe meu filho ir embora. Eu nunca quis matá-lo, nem você, Mike revelou com um sorriso maligno. No entanto, eu preciso de garantias de que você não vai à polícia. Lembre-se do relatório da fraude fiscal de 5 anos atrás. Eu posso torná-lo público a qualquer momento. E você sabe que os policiais vão investigar o caso minuciosamente e você poderá pegar até uma prisão perpétua. Eu sei. Peter baixou a cabeça envergonhado. Ótimo. Então, espero que você esqueça tudo sobre hoje. Traga mais 2 milhões de dólares em uma semana e ninguém nunca mais ouvirá nada de mim. Caso encerrado para sempre. Temos um acordo? Mike perguntou. Sim, disse Peter em voz baixa, se sentindo patético pela situação. Ótimo, entrarei em contato sobre os detalhes. Por enquanto, com licença, meninos. Mike disse e saiu da casa. Papai, você não disse que os vilões vão para a cadeia? Luke perguntou inocentemente enquanto Peter desamarrava as cordas de seus pulsos. Peter baixou a cabeça enquanto um pensamento triste passava por sua mente. Você está certo, Luke. Os vilões deveriam acabar na prisão, mesmo que esse vilão seja seu pai. Assim que as mãos de Peter foram libertadas, ele chamou a polícia. Esta emocionante história nos mostra que a linha entre o certo e o errado, entre a amizade e a traição, pode ser tênue e facilmente cruzada quando emoções como raiva, inveja e desespero tomam conta de nós. Ela nos faz questionar até que ponto estamos dispostos a ir para proteger nossos entes queridos e se nossos atos desesperados podem nos levar por caminhos sombrios que nunca imaginaríamos trilhar. Diga-nos o que você achou dessa história e compartilhe-a com seus amigos. Ela pode inspirá-los e alegrar o dia deles. Até o próximo vídeo!